Olá, que a graça de Jesus, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo alcance a minha vida, a sua vida, alcance as nossas vidas neste dia. Sabe, Deus quer falar conosco sempre, sempre, e nós vamos ouvir hoje Deus falando conosco de forma audível por meio da sua palavra. Nós precisamos a cada dia ter uma comunhão mais profunda com Deus para ouvir a sua voz por meio da sua palavra. Nós vamos conversar hoje sobre 3 seres humanos que existem na sociedade, na relação com Deus. E então você e eu precisamos agora descobrir quem eu sou na relação com Deus. Será que eu sou um homem natural? Será que eu sou um homem carnal? Ou será que eu sou um homem espiritual? Eu e você vamos estar em um desses grupos, então nós precisamos analisar e perceber, porque é possível, se eu estiver num grupo que não adore a Deus, eu posso permitir que o Espírito Santo atue em minha vida e eu posso mudar para o grupo daqueles que adoram a Deus. Esse é o tipo de pessoas que existe na sociedade e a Bíblia ilustra isso. Então eu e você vamos estar em um desses 3 grupos, ou o homem natural, ou o homem carnal, ou o homem espiritual. Então nós vamos orar para que o Espírito Santo nos ilumine para entendermos sobre isso, para que eu e você possamos entender quem eu sou na relação com Deus. Vamos orar. Amado Deus, querido Pai, estamos na Tua presença e queremos aprender com a Tua palavra. Ajuda-nos, Senhor, a descobrir quem somos e buscar cada dia ser um adorador maravilhoso e especial da Tua grande pessoa, Senhor Deus. Nós te agradecemos por Jesus. Amém. Olha só, o apóstolo Paulo aborda isso, mas também Apocalipse no capítulo 3, a partir do verso 14, também aborda isso. Nós vamos aprender sobre esse texto. O apóstolo Paulo está em 1 Coríntios, capítulo 2, e também no verso 3, para a gente poder compreender. Finalzinho do capítulo, a partir do verso 14, Paulo vai dizer assim: esse é o primeiro homem, o primeiro ser humano da sociedade na relação com Deus. Ele diz assim, o verso 14: ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque eles são loucura e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. O homem natural é o mesmo homem que a Bíblia vai dizer, que em Apocalipse capítulo 3 vai dizer: eu gostaria que você fosse frio. Pronto, o homem natural é esse que é o frio, que é aquele que não crê em Deus. O Espírito Santo para ele não tem importância. Para ele as coisas de Deus que o Espírito Santo traz é como uma loucura. Então esse aqui a gente classifica como aqueles que não creem em Deus completamente. São os ateus da vida. Não estão nem aí para Deus. Esse aqui não faz mal a Deus. Por quê? Porque ele já declara quem ele é. Ele não adora a Deus, não reconhece que Deus existe, então não faz mal para o Evangelho de Deus. Pronto, esse é um tipo, e nós precisamos compreender. O outro é do verso 3 do capítulo 3 até o verso 3, é o outro tipo, tá? E depois nós vamos voltar para o capítulo 2 ainda. Diz assim, Paulo, é na mesma sequência, só que faz essa divisão, capítulo 2, capítulo 3. Diz assim: eu, porém, irmãos, não vos pude falar como a espirituais, e sim como a carnais, como a criancinha em Cristo. Leite vos dei a beber, não vos dei alimento sólido, porque ainda não podeis suportá-lo, nem ainda agora podeis, porque ainda sois carnais. Porquanto, havendo entre vós ciúmes e contendas, não é assim que sois carnais segundo o homem? Pronto. O outro tipo de ser humano que existe na sociedade, na igreja, é o homem carnal. Aquele que vive a sua vida só para a sua perspectiva humana. Ele até crê em Deus, ele acredita em Deus, ele vai à igreja, ele ouve sermão, ele até diz na sociedade: não, eu creio em Deus, mas ele não cresce espiritualmente. Só se alimenta de leite, e uma pessoa que se alimenta só de leite, ele não cresce, ele não fica nutrido, não tem uma nutrição espiritual. Essa tem sido a realidade de muita gente e em muitas religiões. Esse aqui, ele está dentro da igreja.
E às vezes também ele até está fora, mas ele ainda diz que acredita em Deus. Mas esse aqui, ele faz um desserviço para Deus. Esse aqui representa o quê? Aquele que Jesus disse lá em Apocalipse capítulo 3, que é o morno. Ele disse, olha, eu prefiro que você fosse frio ou quente, mas tu és morno, eu estou a ponto de vomitar. Então o morno faz um desserviço para a causa de Deus. Ele está na igreja, ele diz que acredita em Deus, mas a sua prática, a sua vida no dia a dia, ele revela que faz um trabalho contrário, não leva as pessoas a enxergar a Deus, mas pelas suas atitudes ele dá um mau testemunho, ele não representa Deus, muito pelo contrário, pelo que ele faz com que as pessoas não queiram Deus e que as pessoas às vezes se tornem até ateias ou ateus, ok? Então esse é o problema desse grupo aqui, desse carnal, não cresce. Agora, o grupo espetacular a partir do verso 15, diz assim, agora aqui ó, porém o homem espiritual julga todas as coisas, mas ele mesmo não é julgado por ninguém. Pois quem conhece a mente do Senhor e a quem possa instruí-lo? Nós, porém, temos a mente de Cristo. Pronto. O homem, o terceiro tipo, é aquele que é o homem espiritual. Ele julga todas as coisas, ele observa e vê. E aí, porque ele tem o Espírito, ele toma a decisão de fazer aquilo que é a vontade de Deus. Ele analisa as suas decisões para representar a Deus. Esse aqui tem a mente de Cristo. Por que ele tem a mente de Cristo? Porque quem conduz a sua vida é o Espírito Santo. Quem conduziu Cristo no seu ministério enquanto esteve aqui no mundo foi a presença do Espírito Santo. Então por isso ele é um homem espiritual, ele tem a mente de Cristo. Esse aqui é maravilhoso, é o que está em Apocalipse capítulo 3, quando ele diz, olha, eu queria que você fosse frio ou quente. Esse é o cristão quente, aquele que representa a Deus, aquele que na sua vida, na sua prática, mostra a todas as pessoas que ele adora a Deus, que Deus é o mais importante para a sua vida. Aqui está um segredo muito importante. Então eu e você precisamos escolher quem eu sou. Eu sou o homem carnal ou o homem espiritual? Eu sou o homem natural, aquele que não crê em Deus? Um desses grupos você faz parte. Se você é o homem carnal, você pode mudar, que o Espírito Santo vai fazer você se tornar espiritual se você se dedicar e viver uma vida de relacionamento com Cristo. Agora, sabe as consequências que são terríveis desses dois aqui, tá? O ateu, ele já mostra, ele é o natural, ele não crê em Deus, mas aquele que diz que crê, mas é o carnal, esse é problema. Veja só aqui, ó, Gálatas, vamos aqui um pouquinho mais à frente, Gálatas, capítulo 5, verso 19, para a gente poder entender. 5, verso 19 é o homem carnal. Veja só, o homem carnal que diz que crê em Deus, mas faz um desserviço. Diz assim o texto bíblico, verso 19: ora, as obras da carne são conhecidas e são prostituição, impureza, lascívia, ou seja, sensualizar de forma exagerada, idolatria, feitiçaria, inimizade, porfia, ciúmes, ira, discórdia, dissensões, facções, inveja, bebedices, glutonaria, coisas semelhantes a estas, a respeito das quais eu vos declaro, como já outrora vos preveni, que tais não herdarão o reino de Deus, os quais tais coisas praticam. Ou seja, Paulo está dizendo que o homem carnal que pratica essas coisas, vive segundo os padrões da natureza humana, não vai herdar o reino de Deus. Está na igreja, mas vive como um carnal, vive segundo as práticas do mundo. Então esse não vai herdar o reino de Deus. Paulo diz, é muito claro. Então nós precisamos acordar e perceber quem eu sou como cristão. Mas agora o homem espiritual, a partir do verso 22, diz assim, o homem espiritual, diz assim no capítulo 5, verso 22, ele vai trazer essa abordagem. Mas o fruto do Espírito, aquele que é o homem espiritual, mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Ou seja, o homem espiritual, ele pratica, ele mostra os frutos da presença do Espírito. Amor, paz, alegria, mansidão, domínio próprio, sabe? Longanimidade, benignidade. Essa é a característica daquele que é espiritual. Esse é aquele que é o
quente que Deus espera para representar bem o seu nome. Aí eu pergunto para você, quem é você na vida, nesse mundo? Você é um carnal, não crê em Deus? Você é carnal? Você é um natural que não crê em Deus? Ou você é aquele carnal que, sabe, diz que crê, mas faz um desserviço para Deus? Ou você é o espiritual? Deus espera que eu e você sejamos cristão espiritual, para ter a mente de Cristo, para representar bem o seu nome, porque o mundo carece de pessoas que representem a Deus na sua vida, na sua relação. Que Deus nos ajude para que nós possamos ser esse cristão espiritual para representar bem a Deus. Que Deus te abençoe e vamos orar nesse instante. Amado Deus, obrigado pela tua palavra. Ajuda-nos, Senhor, a representar bem o teu nome. Que o Santo e Bom Espírito conduza a nossa mente, que tenhamos a mente de Cristo. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém.